Olá, galerinha do sexto ano. Bom, nós estamos aqui na nossa sexta semana de APNPs, que são nossas atividades não presenciais. Essa semana nós teremos aula de nivelamento, tá bom? Nós vamos estudar, vamos rever conteúdos já vistos por vocês para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, nosso estudo hoje vai ser com a habilidade 4, que é reconhecer os elementos contextuais, organizacionais e linguísticos dos textos. Nós já havíamos falado há um tempinho nas nossas aulas, vocês vão lembrar, sobre os elementos de comunicação. Quais são esses elementos de comunicação? Quando a gente conversa, quando a gente lê alguma coisa, a gente se depara com 6 elementos essenciais para que haja comunicação, que é o emissor e o receptor, sendo os dois principais, aparentemente. Sem o emissor, sem o receptor, não há comunicação. Mas nós temos também outros elementos que compõem a nossa comunicação, para que haja entendimento no que a gente vai passar para o outro. Então, o emissor, quem é? Nada mais é aquele quem fala, né? Se ele está falando ou escrevendo, ele é o emissor, porque ele está transmitindo a mensagem. O receptor é aquele que está recebendo essa informação vinda do emissor. É aquele que lê ou aquele que ouve a informação. Aí nós temos também a mensagem, o que o emissor está passando para o receptor. Essa mensagem é aquilo, o que é que ele está passando, né? Qual é o assunto que ele está transmitindo para o receptor. Dentro da mensagem, a gente tem 3 pontinhos básicos, que é o código, ou seja, qual é a linguagem utilizada? Nesse caso, por exemplo, estou conversando com vocês, estou usando o quê? A língua portuguesa. Eu sou a emissora, vocês os receptores. Então, eu estou usando o quê? A língua, né? A fala, a língua portuguesa para me comunicar com vocês. Através de que canal? Olha, o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Aqui, no caso, estou transmitindo a minha mensagem para vocês, que são os meus receptores, através desse vídeo, através dessa explicação. Ok? Deu para pegar legal? Podemos ir para o próximo passo? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre os elementos da narrativa. Precisamos identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, na atividade que vocês farão, a gente vai precisar entender quais são esses elementos, né? O que compõe essa narrativa. Para a gente entender bem, primeiro a gente tem que saber o que é narrar. Narrar é relatar fatos, é contar uma história, é falar sobre algo que aconteceu. Então, eu estou narrando, estou contando alguma coisa. Para facilitar, eu fiz um esqueminha bem legal para a gente entender sobre esses elementos da narrativa e que a gente não vai esquecer, porque quando a gente gravar a palavra pente, né? Nós vamos lembrar, ó, que nós temos a narrativa, o personagem, temos a narrativa, o espaço, temos o narrador, o tempo e também temos o enredo na nossa narrativa. Então, vamos lá. O personagem é aquele que está envolvido na história, né? O ser que vive a história. O espaço é onde ocorre a história. A história acontece o quê? Na cidade, na floresta, né? Como nos contos de fadas ou como nas fábulas, né? Que é um texto narrativo. Então, em casa, né? Na praça, qual é o espaço? Nós temos também o narrador. O narrador é aquele que conta a história, ou seja, o que está narrando os acontecimentos. E nós já conversamos também, vocês vão lembrar, claro que vocês vão lembrar das nossas aulas, quando nós conversamos sobre os tipos de narrador. Nós temos o narrador observador, é aquele na terceira pessoa, né? Ele só observa, ele só conta a história. Temos o narrador personagem, aquele que participa da história e ele narra a história em primeira pessoa, porque além de contar a história, ele também participa. Temos o tempo. O tempo mostra para a gente quando ocorrem os fatos narrados, né? A passagem do tempo, se a história aconteceu há meses atrás, anos, há horas, se foi ontem, hoje, de manhã, à tarde, a gente sempre vai encontrar na nossa história, nossa narrativa, esse tipo de tempo.
O enredo é toda a estrutura, ou seja, toda a ordem dos acontecimentos da história, como acontecem a sequência dos fatos vividos pelos personagens. Ok? Então, nós falamos agora sobre os elementos da narrativa. Um outro ponto principal que a gente vai fazer nossas atividades é sobre o descritor 15, que é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e outras classes gramaticais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre coesão e coerência. O que é coesão? Coesão é a ligação entre as palavras para a construção dos parágrafos e a ligação entre os termos do texto. Ou seja, para que haja coesão no meu texto, eu preciso que as palavras estejam ligadas. Eu preciso que cada termo que eu vou colocar, cada elemento conectivo, né, cada elemento de coesão, dê sentido, cada elemento dê sentido ao meu texto, à minha frase, à minha oração. Então, eu preciso que eles estejam ligados a partir deste elemento conectivo, para que haja entendimento no que eu vou escrever. Lembrando que eu vou escrever para o meu receptor, né? Lembrando lá dos elementos de comunicação. E a coerência nada mais é que a ordem do texto, a ordem que eu coloco nos meus parágrafos, nas minhas frases. Eu não posso começar introduzindo um texto, daqui a pouco eu concluo, ou começar pela conclusão e depois que eu desenvolvo ele. Eu não posso começar nada pelo final e ir depois, né, para as outras partes. Ou seja, eu tenho que ter uma sequência lógica de ideias. Eu tenho que começar introduzindo, depois desenvolver, depois concluir. Isso se chama um texto coerente, um texto com coerência, tá bom? Voltando nos elementos de coesão, a gente precisa entender a classificação desses elementos. Olha, às vezes eles serão aditivos, porque vão dar ideia de quê? De soma, né? Como também, bem como. Então, eles vão adicionar uma ideia a outra ideia. Adversativa, ou seja, uma ideia contrária. Eu vou usar, às vezes, o mas, o porém, o contudo, entretanto, para dar uma ideia adversativa, uma ideia contrária de algo que eu acabei de dizer. A alternativa, eu vou alternar, como no exemplo aqui, ó, ou você estuda ou trabalha, ou seja, uma coisa ou outra. Eu tenho que usar algum elemento para me mostrar que eu estou dando ideia de alternância. Conclusiva, eu vou nada mais do que concluir, né, o que eu havia dito antes. Eu utilizo logo, portanto, por isso, assim, né, para concluir, dando uma ideia na minha frase ou no meu texto, uma ideia conclusiva. Explicativa, explicando, né? Não compareci à festa, por que não fui convidada? Ou seja, qual foi o motivo? Qual foi a explicação? Eu usei aqui o porquê como um elemento, né, de coesão para dar uma ideia explicativa. Então, esses são os elementos, são os conectivos, tá? A gente chama de conectivos para dar ideia melhor no nosso texto, no que a gente vai escrever. Para dar sequência, uma sequência lógica para o nosso texto ter entendimento para aquele que vai ler, tá bom? Então, gente, é isso. É só rapidinho para dizer para vocês, né, que eu estou aqui do outro lado para o que precisarem, tá? Ó, o estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus. O que vocês precisarem, a Tita aqui do outro lado para ajudar, tá bom? Beijão.